Olá, bem-vindos. Nesta nova emissão de Já Agora, viemos conhecer o Espaço Lansol, em pleno Vila de Sintra. Estamos com o professor João Barrento, professor universitário, crítico e ensaísta, que é o especialista na obra de Maria Gabriela Lansol e o curador deste espaço que funciona um pouco desconhecido ainda do grande público, aqui mesmo à porta da Câmara Municipal de Sintra, pode-se dizer. Professor João Barrento, obrigado por nos conceder esta entrevista. O que é que nos pode dizer sobre Maria Gabriela Lansol e a sua importância para a literatura portuguesa contemporânea? A Maria Gabriela Lansol é de facto uma escritora que durante muito tempo não esteve muito presente no meio português, porque viveu 20 anos exilada na Bélgica, até 1985, mas quando ela regressa, de facto, ela começa a ser objeto de muito maior atenção e não há livro dela que não tenha, a maior parte das vezes, grandes críticas, etc. Há uma recepção que se dá a partir daí, os prémios começam a surgir, recebe por 2 vezes o grande prémio de ficção da Associação de Escritores e outros, e, no entanto, a obra da Maria Gabriela Lansol não é claramente uma obra para grande público, mas é uma obra extremamente intensa. E, por outro lado, nós costumamos muitas vezes dizer às pessoas que começam a lê-la ou começam a entrar neste universo, que é um universo muito especial, que irão com certeza encontrar pontos de correspondência com as suas próprias experiências pessoais, cotidianas, de vida. Para além de toda uma pleia, de uma imensidão de figuras da história da cultura europeia, que ela traz para os seus livros, pelo menos os primeiros, e até uma certa altura, não é? É uma escritora que se costuma referir como uma escritora muito singular. Por vezes há quem pense que ela é hermética ou esotérica, mas talvez não seja tanto. E que tem cada vez mais um público que não só estuda, há um público universitário, português e brasileiro, sobretudo, que a estuda, como um público que, por exemplo, vem às nossas sessões públicas que já fazemos desde 2012 e nós descobrimos sempre caras novas. O Espaço Lansol nasce após a morte aqui no espaço onde nos encontramos, em 2008, de Maria Gabriela Lansol, e o professor João Barrento e a professora Maria Telvina Santos são os responsáveis, ainda por vontade da própria Maria Gabriela, da preservação deste espaço e do seu espólio. Tem sido complicado o trabalho que têm feito no sentido de preservar a memória e as obras inéditas? Não, eu não diria que tem sido complicado. Tem sido bastante, porque o que ela deixou é imenso, em termos de escrita é imenso, e não só de escrita, mas também tem sido extremamente gratificante. E nós assumimos este encargo como uma espécie de compromisso ético que queremos levar até ao fim. E nós estamos muito longe. Nós temos, em termos de escrita, uma série de cadernos, de dossiês, de agendas, cheios de escrita, de onde nascem todos os livros dela e de onde estão a nascer aqueles que nós vamos fazendo agora, e que prefazem qualquer coisa como 30 e tal mil páginas de escrita. Ainda temos bastante que fazer aí, em termos de edição, não é? Temos divulgado imenso a obra da Maria Gabriela, muito mais do que em vida, no estrangeiro, em francês, em italiano, em espanhol, em alemão, agora também nos Estados Unidos, brevemente. E, portanto, é um trabalho extremamente gratificante, embora ocupe meia dúzia de pessoas aqui regularmente e com, naturalmente, algum trabalho. Mas o espaço está aberto com regularidade? Quem quiser visitar este espaço, como é que deve fazer? Está no nosso site, no nosso blog, na página da internet, à direita aparece lá uma informação nesse sentido. O mais fácil é contactarem-nos através do e-mail que lá aparece, e nós costumamos estar aqui 2, às vezes 3 dias por semana a trabalhar regularmente, mas não estamos sempre. Essa é a maneira mais fácil de nos encontrar, através do e-mail. Alguns críticos dizem que Maria Gabriela Lansol escrevia nas margens do real, nas margens da ruptura, e que uma das suas angústias era escrever para o leitor real e não para o leitor imaginário que existirá na cabeça do escritor. Como é que interpreta essa visão e corresponde à realidade do que conhece da obra? A Maria Gabriela Lansol costumava dizer que escrevia nas margens da literatura e nas margens da língua e fora da literatura, o que é um pouco paradoxal,
para quem escreve, sobretudo literatura. Mas isto entende-se porque o que lhe interessava verdadeiramente a ela era fazer passar uma visão do real que pudesse chegar, pelo menos numa boa parte da sua obra, sobretudo mais para o fim até, uma visão do real que pudesse chegar a um leitor que fosse capaz de reaprender a ler. Isto é uma ideia muito interessante e que sem isso a gente não chega a conseguir ler bem a Maria Gabriela Lençol. É preciso ir à escola da leitura e ela própria fornece, esse é que é o lado também interessante, ela fornece as ferramentas e os instrumentos nos seus próprios livros, porque está sempre a pensar sobre aquilo que escreve e sobre o modo como aquilo poderá passar. Muitas vezes a questão do leitor aparece lá. De maneira que eu penso que qualquer um, com alguma paciência, e não pretendendo seguir um fio narrativo do princípio até ao fim, que não existe, poderá entrar paulatinamente na obra de Lençol, lendo 2 páginas por dia, e mais não precisa. E gostaria de nos recomendar alguns textos fundamentais na obra lençoliana. Rapidamente nós podemos dizer, embora não se possam fazer grandes distinções, o estilo é sempre o mesmo até ao fim, mas há uma fase inicial da obra dela em que ela se interessa por construir o que ela por vezes chamava um projeto do humano, uma visão da história a contrapelo daquilo que nós conhecemos da história da Europa, sobretudo, e por isso vai buscar uma quantidade enorme de figuras europeias que lhe interessam, da história, da cultura, da música, etc., desde a Idade Média até ao Fernando Pessoa. A partir de um certo momento, a meio da vida, mais ou menos, quando vem para Sintra ou para Colares, começa a manifestar-se uma outra linha, a que ela chamava a ordem figural do cotidiano. E a ordem figural do cotidiano é isso mesmo, é olhar para o que acontece no dia-a-dia, é olhar para o seu mundo, que era um pequeno mundo que ganhava dimensões universais sob o olhar dela, que podiam ser dos objetos, podiam ser das plantas, podiam ser dos animais, podiam ser da rua. E essa é uma segunda fase da obra dela. Para começar a lê-la, provavelmente o ideal, porque tudo isto lá está, quer uma coisa, quer a outra, seria começar pelos diários. E talvez mesmo pelo segundo diário que ela publica em vida, chamado Finita, e depois passar ao Falcão no Punho, onde já aparecem mais chaves de leitura para a obra dela. E se quiserem continuar com os diários póstumos que nós temos estado a editar, sob um título genérico que é Livros de Horas. O primeiro, o segundo, o terceiro dão uma boa entrada neste universo. Estamos agora na cozinha da casa onde viveu Maria Gabriela Lençol, aqui em Sintra. E a propósito, eu perguntava ao professor João Barrento como é que foi a relação de Maria Gabriela Lençol com Sintra. Conte-nos um pouco dos seus últimos anos aqui em Sintra, os locais que frequentava, que tipo de ambientes e pessoas ela contactava. Era uma pessoa sociável? Contrariamente ao que se possa pensar, era. E há várias pessoas de Sintra, que entretanto conhecemos e que vêm aqui às vezes, que a conheceram e que a conheceram nas circunstâncias mais banais do cotidiano, ou numa loja, ou aqui na rua. Por exemplo, aqui ao lado, na casa que é do presidente Jorge Sampaio, que estava completamente em ruínas, havia muitos gatos e ela ia lá dar comida aos gatos. Há pessoas aqui que a encontram nessa situação, que aliás é muito típica dela. De resto, a Maria Gabriela Lençol começa por se relacionar com uma zona que é muito mais Colares, Praia das Maçãs, Mocifal, Banzão, por ali, onde vivia nos primeiros 10 anos, e por aí ela dá uma grande importância, quer à natureza envolvente. Há toda uma série de referências aos pinhais e ao pinhal dessas áreas, quer ao mar. Ela vivia um pouco entre a casa, que era assim um centro, o mar e o pinhal. E disso, aliás, demos nós já conta, e também de outros aspectos de Sintra e da relação dela com Sintra, numa última sessão pública que fizemos no Musa, aqui em Sintra, no dia 30 de janeiro. Em sua opinião, Maria Gabriela Lençol era uma mulher que escrevia em busca da redenção, ou vivia em sofrimento e expressava pela escrita as suas angústias e os seus silêncios? O que é que fica, depois de a ter conhecido e destes anos todos, o que é que acha que no futuro se vai reter de Maria Gabriela Lençol Pessoa?
O que fica na escrita, que é o que interessa, e eu penso que é isso que vai ficar, e outra coisa não é tão importante, com certeza, o que fica da escrita não é uma visão negra ou negativa do mundo, muito pelo contrário. É aquilo que qualquer um que a leia mais rapidamente se apercebe é do que ela chamava o fulgor e o júbilo. E a existência dela orientou-se, através de crises, naturalmente, como todos os tempos, orientou-se sempre no sentido do fulgor e do júbilo. Há páginas de caderno em que nós, à noite, a encontramos numa certa depressão e na manhã seguinte a escrita abre para essa visão do mundo que é uma visão jubilosa. E é quase sempre assim. Para terminar esta breve entrevista, diga-nos, professor Barrento, quais são os projetos do Espaço Lansol para os tempos mais próximos? Que iniciativas têm públicas que se possam aconselhar aos nossos espectadores e ao público em geral que se interesse pela obra de Maria Gabriela Lansol? Nós temos previsto, como fizemos até agora, essencialmente duas, talvez três linhas, mas uma delas menos visível, de atividade. Uma delas tem a ver com a continuação da edição da obra da Maria Gabriela Lansol na série que já iniciámos, já tem 5 volumes e a que chamamos Livros de Horas. E temos muito trabalho a fazer aí. Portanto, isso, regularmente, ano a ano, irão aparecendo novos volumes. A segunda é a de manter a presença da Lansol no espaço público através de atividades públicas que também já fazemos com regularidade desde a grande exposição que fizemos no CCB em 2011. Proximamente temos previstas atividades em Sintra, em Lisboa também, sobre, como já fizemos, sobre as cintras de Lansol, sobre as ligações de Lansol com as artes plásticas, que é um campo que ela própria já explorou e nós continuamos, agora a seguir em fevereiro como fotógrafa, a partir da ideia do rosto e da figura. Depois a música e as ligações de Lansol com a música. Depois uma série de outros temas que temos previstos, por exemplo, a relação dela com alguns escritores e o modo como eles a leem, também está previsto. E um pouco mais distante, mas já está no nosso horizonte, qualquer coisa que já nos tem pedido e que poderá ser uma biografia ilustrada, do tipo das fotobiografias, mas que será talvez outra coisa, da Maria Gabriela Lansol, da vida da obra, o texto e as imagens. Não é? Isso parece-me um projeto que vamos continuar, para além do trabalho, essa era a terceira linha, invisível, que é o trabalho no espólio, e que nunca deixamos de fazer, porque ainda temos alguns setores para concluir. Obrigado, professor João Barrento. Foi mais uma emissão de Já Agora. Descubram Maria Gabriela Lansol, descubram os escritores portugueses contemporâneos. Ainda palpitam entre nós os ecos das suas palavras, hoje escritas, hoje para a posteridade e também em Sintra. Obrigado.